Hoje nós vamos falar sobre todos os cuidados necessários para a prevenção e controle das doenças bacterianas do tomateiro em todas as etapas de produção. As principais doenças bacterianas nessa cultura são o cancro bacteriano, a murcha bacteriana, a mancha bacteriana, a pinta bacteriana e o talo oco ou podridão mole. No pré-plantio, a gente deve buscar sempre áreas livres de patógenos e que não tenham plantas infectadas na vizinhança. O ideal é cultivar em áreas onde não foram cultivadas solanáceas anteriormente. O solo deve ter boa drenagem para evitar encharcamento. O ideal é realizar todos os procedimentos mecânicos necessários para evitar erosão e deve-se buscar água sem contaminação para irrigação. O uso de quebra-ventos também é indicado em cultivos de campo aberto. Em situações em que o inóculo está presente no solo, uma das medidas auxiliares em um esquema de controle integrado é a solarização, ou adotar rotação de culturas de 2 a 3 anos com espécies que não sejam suscetíveis a essas doenças. A eliminação de plantas invasoras e resculturas é sempre necessária para reduzir a população de plantas hospedeiras no local. A contaminação de mudas pode ocorrer no solo ou no substrato, quando a semente infectada se decompõe e contamina as raízes de mudas vizinhas. O patógeno pode sobreviver de uma estação de cultivo para outra em bandejas, implementos agrícolas, estacas e fitas de amarrilho. Sendo assim, é importante que tudo seja esterilizado. Para evitar a entrada do patógeno na área de produção, sementes e mudas devem ser adquiridas de fornecedores idôneos, que as tenham produzido sob rigoroso controle fitossanitário. A sementeira deve ser isolada dos campos de produção e ser de preferência feita sob estrutura protegida de ventos. Em relação ao plantio, a semente é a principal via de disseminação a longa distância das bactérias causadoras do cancro, da mancha e da pinta bacteriana. Daí a importância do controle rígido em sistemas de produção de semente. Para evitar a contaminação, deve-se estar atento à desinfecção dos instrumentos usados no plantio. Como a bactéria causadora da murcha se multiplica mais rapidamente em temperaturas elevadas, plantios de inverno são menos sujeitos à ocorrência dessa doença e, portanto, oferecem menores riscos em áreas onde ela é endêmica. Falando agora sobre a condução do campo de produção, é durante os tratos culturais que ocorre a maior parte da disseminação das doenças, devido à grande quantidade de ferimentos ocasionados nas plantas. Portanto, algumas práticas devem ser adotadas. Durante a desbrota, por exemplo, é preciso realizar a desinfecção da tesoura com solução a cada 2 plantas. Quanto à condução, deve ser realizada com fitilhos, pois os danos gerados nas plantas são menores. Uma outra dica é que em áreas contaminadas deve-se evitar o trânsito de implementos e pessoas, reduzindo as chances de contaminação em outras áreas, assim como fazer a desinfecção desses implementos e utensílios utilizados. Sobre a irrigação, a por gotejamento é mais indicada, por reduzir a área de contato entre a água com a planta, reduzindo o molhamento foliar e a contaminação. Além disso, é necessário adubações balanceadas para garantir uma maior resistência contra danos bióticos e abióticos. Essas adubações geralmente são realizadas através de fertirrigação. O controle químico. Os produtos químicos à base de cobre, desde que registrados e obedecidos períodos de carência, são recomendados para controlar preventivamente as infecções. As pulverizações são realizadas de forma a proteger os ferimentos nas plantas, após realização dos tratos culturais ou após chuvas de granizo e ataques de pragas. Além disso, alguns antibióticos podem ser utilizados de forma curativa, dependendo do tipo de doença. Acerca do controle biológico, apesar de incipiente ainda, o biocontrole da murcha bacteriana tem se mostrado promissor, principalmente quando usado bactérias antagonistas do gênero Pseudomonas fluorescentes. Além disso, existe o controle biológico de insetos, que também evita que esses insetos causem pequenos ferimentos nas plantas, o que causa portas de entradas para essas bactérias.